Olá, sejam bem-vindos aos 5 perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas em carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Hoje, nossa convidada é a Patrícia Tourinho, CHRO da Olist. Formada em Direito, Patrícia traz uma sólida trajetória com mais de 15 anos em recursos humanos, com passagens por empresas como Johnson & Johnson e Enjoei. É reconhecida por sua liderança em desenho organizacional, planejamento sucessório e temas como diversidade, onde destacou-se como organizadora de TEDx e vencedora do Prêmio Global em Diversidade e Inclusão. Neste episódio, Patrícia compartilha sua visão sobre cultura, governança e papel estratégico do RH em startups de rápido crescimento. Confira! A minha trajetória é um pouquinho diferente. Eu sou advogada de formação e eu advoguei, a minha OAB tá lá ativa, firme e forte. Eu trabalhei em escritório, depois eu trabalhei numa companhia, foi aí que eu comecei minha primeira cadeira de gestão de pessoas e eu já inaugurei com uma área grande abaixo, o que foi um desafio enorme, mas que por certa forma deu o direcionamento da minha história. Eu tenho paixão por gestão de pessoas até hoje. Decidi fazer uma mudança de carreira e comecei a atuar como headhunter. A partir desse momento eu entendi que era a hora de entender o que acontecia depois do processo seletivo. E assim eu decidi me juntar a Johnson & Johnson, onde eu também fiquei algum tempo. Depois disso tive uma passagem espetacular, que a gente precisa falar um pouco mais dela, que foi meu sabático. Foi um ano trabalhando em projetos que eu mesmo desenvolvi, foi uma experiência fantástica. Enjoei, que é outra marca fantástica de uma empreendedora brilhante chamada Ana McLaren. E aí chegou o meu grande xodó do momento, que é a Olist, e é onde eu tô há 3 anos. Eu acho que a gente vem sendo dramaticamente desafiado como colaboradores, como força de trabalho mesmo, a entender para onde, né, o mercado caminha. Eu acho que pós-pandemia, especialmente, o nível, a velocidade, né, das coisas... Veja, a gente falava em home office há muito tempo, mas de repente a gente foi atravessado por uma situação infinitamente maior do que a gente, que obrigou todo mundo a ir para dentro de casa. O retorno disso traz a necessidade de que as companhias entendam qual é o melhor modelo e que os colaboradores também comecem a fazer escolhas com relação ao que melhor se encaixa na própria vida. Isso é um exemplo. O que eu acho que é importante entender é que isso não muda o fato de que o mercado ainda é administrado, gerido, acompanhado, realizado por pessoas. Então, se a gente discute sobre AI, eu estou falando de ferramenta. Se é uma ferramenta, se tenho a possibilidade de aprender e manuseá-la da melhor maneira possível. Então, em todos esses pequenos exemplos, eu entendo que a cadeira de RH, a cadeira do CHRO, a cadeira do RH em si, tem muito valor, porque alguém precisa explicar coisas que não sempre são ditas, para contar que a força humana ela é vital, que a inteligência, a criatividade, a força de trabalho, ela está ali, ela é mais do que necessária. Eu costumo dizer que não existe plano de negócio excelente sem gente. O novo, o que eu não sei, não é meu inimigo. O que eu não sei é o caminho que eu vou trilhar amanhã. Eu não sei se eu conseguiria pontuar exatamente o que cada experiência me deu, mas eu consigo enxergar o quanto elas foram necessárias para que hoje eu pudesse acrescentar valor onde eu tô. Poxa, ter trabalhado na Johnson é um banho de loja em qualquer um, é um espetáculo, é enorme, tem 1000 oportunidades, várias coisas muito legais no mundo. Você sai completamente da sua bolha, do que você acredita que é certo e fica diante de uma série de culturas interessantes. O Enjoei me trouxe tudo que eu expando com autenticidade e tudo isso hoje me faz entender a importância de ouvir o que está ao meu redor. Porque eu só aprendi tudo isso porque eu fui exposta a tudo isso. Então, por mais que eu saiba muita coisa, eu preciso ter esse repertório para aportar conhecimento quando essas janelas de oportunidade se abrem. E para isso eu preciso ouvir o momento que a companhia atravessa, o momento que as pessoas que estão nessa companhia estão atravessando, né? Então, nem todo mundo dentro das companhias passa pelo mesmo caminho, as pessoas têm repertórios diferentes, momentos diferentes, e é importante que você entenda no todo para onde essa companhia está se movimentando, para que você possa colocar doses, né, que podem conduzir a companhia para onde naquele momento a companhia deve caminhar. Eu, Patrícia, acredito que já é. E o que eu quero muito dizer, porque eu ouço outras
pares ou pessoas que me procuram para mentoria de posições de recursos humanos, ninguém vai te dizer isso. Ninguém vai te dizer que esse lugar é teu. As pessoas olham as coisas por perspectivas diferentes. Nós, em recursos humanos, nós que cuidamos de pessoas, que entendemos essa área, olhamos as empresas por uma perspectiva que os demais executivos não olham, porque a gente também não vê o que eles estão vendo. Então, quem tem que saber como aporta valor, quem tem que sentar com segurança nessa cadeira, somos nós. Então, não é sobre usar a fórmula do outro, é sobre emprestar a nossa, com segurança, entende? Então, eu acho que o mundo corporativo vem exigindo cada vez mais a presença de recursos humanos na tomada de decisão. Eu acho que tem esse espaço, ele já existe há algum tempo, em algumas situações ele incomoda, mas ele existe, ele está lá. Então, é muito sobre a gente saber quais são as nossas características como profissionais de RH que a gente entrega até embaixo d'água, até quando não está bom. No que você aporta valor? Por que você está nessa reunião? Não é sobre estar lá simplesmente para ouvir o que está acontecendo, é no que é que você agrega valor. Então, ombro para trás, pescoço para o alto, gentileza em todos os contatos e vai, mostra por que é que você aporta valor. E assim as portas vão se manter abertas, porque elas já estão lá. O que eu acho que eu fiz de mais certo é que eu fui escolhendo coisas que eu queria aprender. Eu fui escolhendo coisas que eu queria aprender de todo o meu coração. E eu acho que essa foi uma sequência de decisões boas que eu tomei, porque me deram coragem, né? Eu tava indo super bem lá quando eu era advogada, né, pequenininha, júnior no começo da carreira, mas eu tava indo bem, tava tudo certo. E eu quis aprender, eu quis o mecanismo de pessoas. E isso se repetiu em alguns outros momentos. Eu tive coragem quando eu decidi deixar São Paulo e voltar para Curitiba, me juntar ao lixo. Precisei de coragem, mas eu queria muito aprender. Eu gosto disso, eu acho que na minha carreira, quando eu olho para trás, isso é algo que eu me orgulho de ter feito escolhas sempre em cima do que eu queria aprender, me preocupando muito pouco com tamanho de cadeira, nome de posição. Não, eu queria aprender algo. E o que eu faria diferente, faria mil coisas. Eu era um saco sem fundo, no sentido de que nada eu realizava. Eu chegava, era tipo um check, assim, fiz, outro. Entendi, quero. Era uma coisa assim, com pouca busca de prazer no momento. Isso é uma coisa que eu faria diferente, porque eu olho pra minha história e tiveram momentos tão legais, gente tão bacana, que eu passei batido, sabe? De tanta pressa. Pra quê, né, gente? Tá indo pra onde? Então, isso é uma coisa que eu faria diferente. A primeira coisa que eu diria é tenham calma, porque a gente só consegue mover de forma adequada dentro de recursos humanos, que é uma área tão sensível, onde você tem acesso a tanta coisa, com distanciamento. O mundo está vivendo as suas próprias crises, os seus próprios problemas, as pessoas estão envolvidas na sua própria dor, as companhias estão atravessando uma série de coisas, e você vê tudo isso. Outras pessoas não veem, outras áreas da companhia não veem. Então, não é sobre você. Ganhe a capacidade de ganhar tempo, respirar, distanciar, para depois mover. Não caia na tentação de tocar em tudo, fazer tudo, dar pitaco em tudo, ter opinião. Para, respira, passo atrás, analisa a situação como um livro aberto e pensa como você quer mover, porque o tipo de informação que você tem é muito delicada para tomar um movimento abrupto, impulsivo, sem intenção. Eu vou compartilhar a frase que eu e o meu time hoje carregamos no peito na nossa camiseta da Olist, que é: para toda urgência, calma. Em um mundo extremamente acelerado, onde todo mundo acha que você pode resolver as coisas em segundos, onde todo mundo quer passar por cima de tudo que é processo, aquela loucura e mil informações, a gente tem um cuidado muito grande de não perder a velocidade, mas se manter calmo durante o processo. Então, essa é uma frase que eu repito para o meu time todos os dias e repito para mim também com certa frequência: para toda urgência, calma.